Colossenses capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, pedindo do Senhor a sua iluminação. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, invocamos o teu nome. Nesse momento, a pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor, mais uma vez, expresse a tua misericórdia para com a tua igreja, com o teu povo, falando ao mais íntimo do nosso coração, por meio de uma palavra que é infalível. A tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Faz-nos compreender. Faz-nos, ó Deus, nos regozijarmos nessa palavra. Que a tua misericórdia nos assista e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta ela trata sobre algo muito importante e crucial na vida de todo ser humano, a começar da igreja. Que se faz por meio de uma pergunta muito simples: quem é que está no controle da nossa vida? Deus, o Deus Trino, Cristo, ou a nós mesmos? Quem é que bate o martelo final? Quem é que dá a última palavra? Somos nós? Ou é Deus? Essa é uma pergunta retórica, porque para nós cristãos fica muito mais fácil dizer, com certeza, a segunda opção. Mas, por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes queremos assumir um lugar que não pertence a nós. A queda causou em nós uma disposição que não glorifica a Deus. E ainda que cristãos alcançados, redimidos pelo sangue de Cristo, nós ainda somos tendenciosos a querermos fazer alguma coisa a mais para se somar e credibilizar que nós somos, ou até mesmo dentro da nossa igreja, dentro do nosso arraial cristão, acharmos que temos então uma superioridade, ou até mesmo que aquilo que nós somos e que nós temos pode sim merecer da parte de Deus algo especial. Não são as poucas as vezes que nós nos esquecemos que nós somos irmãos, somos cristãos. E, obviamente, dessas portas para fora, e representado aqui na igreja, nós temos doutores, temos carpinteiros, nós temos médicos, nós temos advogados, temos secretária do lar, nós temos vários talentos representados aqui. Mas o que essa carta traz para nós é que nós devemos refletir que quando nós chegamos a essa casa, nós devemos sempre nos lembrar que nós precisamos, por algum momento,
tirarmos as credenciais que alcançamos por meio do estudo, por meio das nossas habilidades, e sabermos que em Cristo Jesus nós somos irmãos. Lembro-me, quando estava no seminário, e um pastor amigo meu já havia se formado, e obviamente como nós nos comunicamos, temos os nossos relacionamentos, aqui o membro chama pastor, né, presbítero, etc., mas em um contexto familiar, não precisa tanta formalidade, precisa chamar pelo primeiro nome, é o suficiente, saber distinguir o local em que nós estamos, então, dialogando e convivendo. E eu lembro que, por meio dessa comunicação, dessa amizade, entrei em contato com um irmão que recém-pastor e disse: oi, fulano, como é que você está? E ele: fulano não, reverendo fulano. Então, perceba, eu quero trazer isso, porque a gente, mesmo cristãos, nós podemos esquecer de que nós em Cristo somos nós somos irmãos em Cristo, e embora tenhamos funções, tanto fora da igreja, como dentro da igreja, mas não devemos esquecer que diante do Senhor, nós devemos sempre nos lembrar que Ele é o cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele é o suficiente na nossa vida, e que nós devemos dar a Ele toda a glória e todo o louvor. Não é porque somos empresários e temos talvez alguns irmãos uma certa condição financeira que dentro da igreja venha olhar de cima para baixo, achando que é superior ao outro. Essa carta traz então essa lembrança, nos relembrarmos que, embora tenhamos funções diferentes, Cristo é o Senhor da igreja. E no que se refere aos valores espirituais, nós não precisamos fazermos nada para se somar àquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor eterno. Ele é o centro da igreja, Ele é tudo quanto nós precisamos para viver uma vida que o glorifique, tendo a plena convicção de que tudo quanto nós somos, aqui na igreja ou na nossa vida com o mundo lá, Ele é o Senhor de todas as coisas. Em resumo, nós assim introduzimos o verso 1 e o verso de número 2 como introdução, que nos faz lembrar isso. Leia comigo o verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. É assim que o apóstolo Paulo ele inicia essa carta, reconhecendo o contexto onde a igreja estava inserida. Observe que ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quando ele se refere ao pastor Timóteo, ele diz: e ao irmão Timóteo. Quando então ele se refere aqui, após citar o seu colaborador, filho na fé, pastor Timóteo, ele então trata agora daqueles que receberiam a carta e diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Observe aqui que nessa introdução, o apóstolo Paulo, ele faz a questão de evidenciar essa humildade que deve ser vista e praticada tanto da liderança da igreja, como dos membros comuns da igreja. E isso tem uma razão muito óbvia. Colossos, muito antes do cristianismo chegar a essa cidade, era uma cidade que vivia em sua prosperidade, era uma cidade que crescia no comércio da lã, era uma cidade que era destacada no mundo antigo, mas quando o evangelho chega até essa cidade não era mais aquela de séculos atrás. No período do Império Romano, essa cidade ela decai, ela se torna uma cidade minúscula, porque
Se anos atrás ela se aproveitava da sua localização a 160 quilômetros de Éfeso, que também era uma grande cidade, onde o seu comércio se destacava no mundo antigo, no contexto quando esse evangelho chega a essa cidade, era uma cidade pequena, era uma cidade que podíamos visualizar no mapa como a nossa cidade de Aracaju, um ponto, uma cidade muito minúscula. Os estudiosos até chegam a arriscar que seria a cidade onde essa carta de Paulo chega a essa cidade, onde uma cidade tão pequena e insignificativa que ela não era mais vista como uma cidade florense, como uma cidade que deveria assim receber a atenção do Estado. Mas é interessante que mesmo uma cidade pequena, uma cidade que já foi gloriosa, mas agora, quando chega o Evangelho, é uma cidade pequena, miúda, uma cidade esquecida, tanto pelas outras cidades que ficam mais próximas de Éfeso, como Laodiceia, por exemplo, que cresce e toma o espaço dessa cidade. O Evangelho chega até esse lugar com o objetivo: salvar vidas. Quando Deus escolhe pessoas desde a eternidade para a salvação, não importa a distância, não importa a insignificância dos homens, Deus, Ele cumpre o seu propósito salvador e envia os seus mensageiros para alcançar os seus. Mas observe que Paulo ele inicia essa carta apresentando essa humildade, onde um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor, fariseu, um homem conhecedor da lei, destacado diante da sociedade, ele inicia dizendo: tudo que sou, eu sou apóstolo por causa de Cristo, sou irmão igual a todos os demais irmãos. E por que isso? Porque embora essa cidade pequena, essa cidade agora destruída por diversas vezes, por causa dos abalos sísmicos, ou seja, dos terremotos, onde diversas vezes tudo foi abaixo, e por conta disso e de outras cidades ela ficou tão reduzida, ainda assim esse povo vivia na glória do passado. Esse povo, ele diante dos demais, eles começavam a se vangloriar por aquilo que eles eram no passado. E então, obviamente, cristãos convertidos agora ao cristianismo, pessoas que vieram do paganismo, pessoas que vieram do judaísmo, agora são convertidos ao cristianismo, mas ainda traz consigo uma carga negativa, uma carga ruim, uma herança onde eles se vangloriavam daquilo que eram no passado. Irmãos, foi por isso que nós introduzimos essa carta com a realidade da nossa vida, que nós temos funções diferentes, nós temos condições diferentes e podemos cair, ainda como cristãos, na mesma fatalidade de ficarmos nos vangloriando daquilo que somos ou daquilo que já fomos no passado. Poderíamos alguns aqui, irmãos, dizer: olha, essas pedras aqui, essa construção eu trabalhei, olha, o coral eu fui um dos primeiros, olha, eu fui um dos primeiros presbíteros. E aí nós poderíamos começar a colocar as patentes, ou até você poderia dizer: olha, eu fui um dos primeiros irmãos aqui nessa igreja, olha, eu sou filho daquele que fundou, e assim sucessivamente poderíamos então trazer algumas patentes. E essa carta, o apóstolo Paulo inicia dizendo: nós precisamos tirar essas coisas de nós e nos lembrarmos que nós aqui, nós somos um em Cristo Jesus, nós somos irmãos, e é assim que nós devemos nos tratar, porque se somos o que somos, se Deus tem nos abençoado na nossa vida comum, abençoado na nossa vida eclesiástica, a glória não deve ser nossa, mas daquele que faz e fez e fará tudo em nós. É por isso, irmãos, que ele começa dessa maneira fantástica, dizendo que ele é apóstolo por causa de Deus, por causa da vontade dele, da vontade de Deus, e não por conta dos seus méritos e das suas credenciais. Então ele trata a igreja dizendo aos santos e fiéis: irmãos em Cristo. Se por um lado o apóstolo Paulo, ele expressa aqui a sua humildade e obviamente as suas credenciais de apóstolo, reconhecendo que foi vontade de Deus chamá-lo para esse santo ministério,
Esses cidadãos de Colossos, esses colossenses aqui, alcançados pela misericórdia, devem também tratarem-se uns com os outros, reconhecendo que eles são fiéis, que eles são santos, porque eles estão em Cristo. E aqui é uma informação fantástica nesse verso de número 2. Por quê? Porque a condição de alguém que era pagão, que vivia em uma situação separado de Deus, sem a luz do Evangelho, é tratado aqui agora como pessoas separadas por Deus, que são chamados também de fiéis, tanto santos, separados para uma vida que glorifique a Deus, como também fiéis a Cristo, fiéis em Cristo. Isso, irmãos, deve trazer para nós um som maravilhoso ao nosso coração, porque a semelhança desses crentes em Colossos, nós também fomos alcançados e tirados de uma condição de infiéis e de impuros para vivermos uma vida santa e fiel em Cristo. Isso nós devemos agradecer a Deus, porque é exatamente isso que Deus faz por meio do seu Evangelho. Quando o verdadeiro Evangelho chega em uma comunidade, há transformação, há libertação, há restauração de vida e de famílias. Por isso nós devemos agradecer a Deus, porque se antes éramos impuros, hoje nós somos santos. Se antes nós éramos infiéis, hoje Cristo nos torna pela sua misericórdia fiel. Nós somos o que somos, por causa do Senhor. E ele assim conclui essa abertura, dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. É assim que nós devemos ter a direção dessa mensagem, com um tema muito significativo, como uma expressão, uma declaração sua, minha, nossa, em dizermos: graças a Deus pelo poder transformador do Evangelho. Esse é um tema sugestivo para nós. Graças a Deus pelo poder transformador do Evangelho. É assim que o apóstolo Paulo inicia, reconhece o que Deus fez na sua vida e identifica o que Deus estava fazendo nessa igreja, na igreja em Colossos, a igreja de Cristo. Deus estava trabalhando e operando. E ao invés desses cristãos agora fiéis em Cristo, ao invés deles estarem batendo no peito e se lembrando de quem era no passado sem Cristo, sem a graça de Cristo, eles deveriam se apresentar diante de Deus em humildade, reconhecendo que tudo o que eles eram era porque Deus é bom. Era porque a graça do Evangelho havia alcançado as suas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele cita esse verso de número 3 em um tom de agradecimento, um tom de ações de graças ao Senhor. Observe, leia comigo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Que sentimento fantástico. Nós encontramos aqui uma liderança que ora pela igreja, que não se importa apenas com a sua vida, mas com o rebanho de Cristo. E é interessante quando nós fazemos essa relação entre a filiação nossa com Deus, verso 2, e a filiação de Cristo com o Pai, nós encontramos aqui uma informação fantástica. Observe o verso 2, a parte final. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Agora observe o verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, há duas informações aqui muito importantes. Ele está dizendo que nós somos filhos de Deus. E ele está também dizendo no verso 3, que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como entender então essa nossa filiação em contraste com a filiação de Cristo? E nós devemos nos lembrarmos, irmãos, que Cristo é Filho de Deus em sua natureza, em sua essência, mas nós somos filhos de Deus por adoção. É por isso que no verso 2, observe, olha para a sua Bíblia, ele diz: aos santos e fiéis em Cristo.
nós somos adotados. Esses crentes foram adotados em Cristo, eles foram enxertados na videira e chamados filhos de Deus, porque todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho, todos aqueles que recebem gratuitamente a obra maravilhosa do Calvário por meio de Jesus Cristo, têm diante de Deus todo o reconhecimento. É recebido diante de Deus tudo quanto Cristo conquistou na cruz. Isso é maravilhoso. Não há acepção de pessoas quando Deus nos olha. Ele nos olha por meio de Cristo. Ele nos enxerga como filhos, porque em Cristo nós fomos restaurados. E é essa expressão que o apóstolo Paulo, ele cita aqui: nós damos graças a Deus. Observe que mais uma vez o apóstolo Paulo, ele corta pela raiz a possibilidade de alguém se vangloriar dentro da igreja e dizer: olha, Deus me escolheu porque eu tenho feito por onde? Deus me escolheu e eu sou chamado filho de Deus porque eu sou melhor do que fulano, do que Beltrano. Olha, Deus tem me abençoado porque eu tenho sido um crente obediente. Não, ainda que isso seja uma realidade na sua vida, você só é o que é, porque nós devemos dizer graças a Deus. É Deus e é Deus que opera no meio da igreja por meio de Cristo. É isso que ele expressa aqui. Nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Leia comigo o verso de número 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui a visualização do fruto que estava sendo produzido no meio da igreja. Fé verdadeira em Cristo. Comunhão dos santos. Isso é uma mudança radical. Isso não quer dizer que esses crentes eram perfeitos, que era o suprassumo da igreja. Isso também, irmãos, pode ser muito bem encaixado na nossa vida. Nós não somos os super-heróis, os super-crentes. Nós ainda temos muitas aberturas que carecemos da graça, da santificação do Espírito na nossa vida. Mas se tem algo que nós devemos, com toda a convicção, se você foi verdadeiramente alcançado pela graça, você pode dizer com toda a convicção: a minha fé está em Cristo. A minha comunhão com o meu irmão, com o meu próximo, é por causa da graça de Deus. A minha vida, o meu relacionamento com o meu Salvador, é porque Deus tem demonstrado a sua graça até hoje na nossa vida. É esse Deus que é bom, é esse Deus que é gracioso, que é visivelmente identificado na vida desta igreja Colossos, da igreja dos crentes em Colossos, onde a fé em Cristo era visível, ou seja, uma pessoa que é fervoroso em Cristo é visto pelo seu comprometimento com Ele. Não fora da igreja, observe, a começar da igreja, na maneira como nós convivemos uns com os outros. Não podemos dizer que amamos a Deus e não termos uma vida comum, uma vida agradável, um relacionamento que glorifique a Deus, visto nos nossos relacionamentos interpessoais, na vida de irmãos com irmãos. Não são poucas as igrejas no nosso Brasil afora, e talvez até no nosso meio, de termos a infelicidade de guardarmos o que não presta no que se refere aos nossos irmãos. Eu digo isso porque somos pecadores. Eu digo isso porque quando nós abrimos abrimos o nosso coração a guardar aquilo que Cristo não nos ensina na sua palavra, pelo contrário, Ele nos ensina a mortificar a nossa velha natureza. Quando isso não acontece, nem sempre nós estamos prontos a perdoar. Nem sempre nós estamos prontos a amar aquele que nos ofende. Mas observe que não é esse propósito que Deus assim chama a sua igreja.
nos chama a um compromisso primeiramente com Deus, na pessoa do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo significa comprometimento sincero como resultado da salvação que somente Ele pode dar. Ele é Senhor e Ele é suficiente. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. E como resultado desse relacionamento com o nosso Salvador, diz a palavra de Deus, e do amor que tendes para com todos os santos. A informação do verso 5 e verso 6, ela é crucial. Porque se não tivesse isso aqui, isso também poderia ser algo, ainda que artificial, visto em outros lugares. Nós podemos encontrar uma aparente amizade, um aparente amor, um aparente relacionamento e um objeto de adoração em outro lugar que não seja Deus. Claro que sim. Claro que ímpios podem desenvolver um bom relacionamento. Claro que pessoas que não conhecem a Deus podem viver uma vida socialmente agradável. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira comunhão, a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação dos nossos pecados, somente o Evangelho pode fazer. Porque então esses crentes tinham uma fé firmada em Cristo, porque esses cristãos se amavam. Resposta, verso de número 5, leia comigo. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, verso de número 6, que chegou até vós. Até aí. Observe, o fundamento da sua fé em Cristo não foi um resultado da mente pecaminosa do homem, desses que moravam aqui em Colossos. O fundamento do amor demonstrado entre os irmãos dentro da igreja não foi a base de recompensas. Sabe, nós estamos agora dentro de um contexto, agora final de ano, onde é a época do chamado Papai Noel, é a troca de presentes. E nós observamos com muita facilidade esse relacionamento na base de recompensa. Olha, se fulano me dá um presente, então o meu presente também vai ser dado. Ou então as crianças criam a expectativa de serem guiados por meio dos seus próprios pais a um caminho do engano, a levar para o shopping e tirar foto com o Papai Noel. A gente vê até mesmo, pela nossa infelicidade e tristeza, muitos cristãos que deveriam ter a sua mente esclarecida acerca do verdadeiro significado do Natal, mas não são poucos aqueles que levam, acham engraçado, bonito, a tirar fotos com as crianças, criando na mente dos nossos próprios filhos uma ilusão de quem merece o louvor, de quem merece, então, o respeito. Observe que ele expressa aqui que esse relacionamento com Cristo, essa fé verdadeira, esse amor demonstrado entre os irmãos, é porque algo verdadeiramente alcançou e transformou a vida dessas pessoas. E então Paulo diz: isso é por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Havia no coração desta igreja uma expectativa eterna e celestial, de que os sofrimentos e adversidades do presente não se compararia com aquilo que já era deles. E aonde que eles encontraram isso? Porque eles ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Eles ouviram o verdadeiro Evangelho e as suas vidas foram transformadas. É isso que o Evangelho faz.
Se nós estamos, irmãos, nessa igreja, ou aqueles que nos ouvem na sua comunidade, e tem vivido uma vida ainda preso a tantas coisas temporais, onde Cristo, o seu amor a Cristo, a sua devoção, a sua fé, o seu relacionamento com o próximo tem sido abafado pelo rancor, pelo ódio, pela autossuficiência, pelos cargos e pelos diplomas que temos alcançado nessa vida, nós ainda não entendemos o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho traz para nós uma expectativa da glória, nos mostrando, meus queridos irmãos, que o verdadeiro valor do cristão não se encontra nesses pequenos dias que nós estamos vivendo, nessas bênçãos que pela misericórdia de Deus nos concede para que possamos reconhecer a sua providência e a sua grandeza. Ele diz que tudo isso foi por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Essa palavra preservada, ela deve ser extremamente destacada nessa mensagem, porque ele trabalha e combate exatamente a possibilidade de algum cristão tentar fazer algo para se somar àquilo que Cristo fez, para garantir a sua salvação. Esse era o problema e a heresia que estava sendo disseminada dentro da igreja, onde Epáfras, provavelmente o plantador dessa igreja, porque Paulo, capítulo 2, verso 1, você vai identificar que ele nunca teve nessa comunidade, mas o evangelho plantado em Éfeso, 3 anos, onde Paulo estava ali plantando o evangelho e alcançando vidas, alcançou as cidades vizinhas. E esse cooperador, Epáfras, chega então com a palavra de Deus e aquela comunidade é transformada. Mas observe, essa promessa, essa esperança, ela já é garantida. Não é uma expectativa ou uma possibilidade de que talvez aqueles que estão em Cristo podem entrar no céu, podem alcançar a vida eterna. Vai depender então de como nós devemos viver nessa terra. Não é isso. Ainda que aqueles que sejam verdadeiramente cristãos demonstrem a sua garantia de salvação por meio daquilo que Deus faz na sua vida, por meio das obras, tá? Até as nossas boas obras é o próprio Deus que prepara de antemão. Deus nos chama, nos santifica para vivermos uma vida que o glorifica, vivermos como santos no mundo, mas não é aquilo que nós fazemos que garante, então, aquilo que nós herdaremos nos céus. Então ele diz que essa esperança, ela está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O verdadeiro evangelho diz: você não pode fazer nada no que se refere aos valores eternos. Você pode ser um cristão fervoroso no que se refere ao nosso olhar horizontal. Mas isso não se soma no que se refere à nossa salvação, no que se refere à nossa morada celestial. Num processo de santificação, aí sim, Deus nos dá a oportunidade de expressarmos a nossa vida garantida no lar celestial, expressado na nossa maneira de viver, o nosso comprometimento com o nosso próximo e com a igreja de Cristo, nos comprometermos com os trabalhos da igreja, amarmos os nossos irmãos. Mas nunca devemos esquecer, irmãos, que isso, você pode um dia chegar no céu, antes disso, no juízo final, e dizer: olha, eu quero entrar aí porque eu mereço. Não, ela está preservada no céu, porque antes, na cruz do Calvário, Cristo Jesus, Ele fez tudo o que nós não podíamos fazer em momento algum. É Ele que nos dá a verdadeira vida. E é isso que o Evangelho faz quando ele chega ao nosso coração. O Evangelho chegou até essa cidade e muitos foram alcançados pelo poder do Evangelho. E isso não é algo estranho aos ouvidos dos irmãos e daqueles que nos ouvem.
porque certamente Deus tem feito isso no meio da sua igreja. Dia após dia, Deus tem alcançado os seus. Deus tem santificado e erguido e fortalecido a fé daqueles que andavam abalados e desacreditados. O Deus que começa a boa obra em nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele não nos abandona. Mas pelo contrário, Ele cumpre o seu propósito até o fim. Verso de número 6, a parte B. Leia comigo. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Eis aqui algo que nós não devemos esquecer e levantar. É possível, irmãos e amigos, estarmos no lugar certo, ouvindo a palavra certa, mas vivermos dia após dia, anos após anos, sem mudança alguma. Porque até mesmo o ouvir e o entender é fruto da graça de Deus. Não pense que os dias na igreja, os anos, os cabelos brancos, vai nos dar a capacidade de, quando quisermos, entender o Evangelho. Se Deus não operar eficazmente no nosso coração, por meio do Evangelho, nós não passaremos de religiosos. E talvez como uma criança mimada, como nesse contexto, querendo um presente e tentando querer de qualquer jeito, muitos poderão naquele dia dizer: mas eu quero entrar, eu quero gozar do céu, porque eu fui um cristão da Igreja Presbiteriana de Aracaju. Meus queridos irmãos, observe que o Evangelho, ele produz fruto de arrependimento. E como resultado dessa operação eficaz, leva-nos então, ouvintes do Evangelho, a entender salvadoramente. Esses cristãos, eles não somente ouviram o Evangelho, mas eles entenderam o Evangelho da graça de Deus, na verdade. É isso, irmãos, que nós devemos pedir a Deus, se porventura aqueles que ainda não têm entendido o verdadeiro Evangelho, talvez podem até ser classificados como religiosos, mas enquanto Deus não alcançar salvadoramente tais pessoas, eles estarão se enganando. Eles estarão achando que é apenas fazer parte de um rol de membro, ou talvez vir com a esposa ou com o esposo por causa dos seus filhos. Deus o lembrará de forma alguma, porque Deus só reconhece como seus filhos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram enxertados em Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e encontraram em Jesus o único caminho para Deus. Esses cristãos entenderam a graça de Deus por meio do Evangelho. Leia comigo o verso de número 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo então expressa aqui de onde ele tirou essas informações. Expressando aqui, irmãos, que, mais uma vez, essa humildade entre a liderança da igreja. E é fantástico como ele coloca aqui, ao se referir a Epáfras, o pastor da igreja em Colossos. Ele diz: nosso amado, o quê? Conservo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, que se importava não apenas com uma igreja, mas com a igreja de Cristo, espalhada no mundo conhecido. E encontramos aqui esse homem em uma cidade tão pequena,
mas que não estava apenas se preocupando com a sua igreja, ali, com o seu rebanho em Colossos. Nós encontramos aqui um homem cooperador do Evangelho, um homem que se torna o porta-voz de Paulo, um homem que não tem uma visão curta do que é a igreja, mas ele tem um leque aberto, onde nós devemos, como igreja de Cristo, orar pelos nossos líderes, os nossos pastores, para que tenhamos essa mesma visão, uma visão ampla do que é a igreja, como também os irmãos, porque somos tentados diariamente a olharmos apenas para o nosso umbigo, a olharmos apenas para as nossas necessidades, nos esquecendo que nós fazemos parte da igreja de Cristo. E há tantas igrejas que carecem do nosso auxílio. Há tantos missionários carecendo das nossas orações. Nós encontramos então um homem que não apenas é pastor da igreja em Colossos, mas ele é cooperador da proclamação do Evangelho em todas as partes do mundo conhecido. É disso que a nossa igreja precisa, de liderança comprometida com o Evangelho e de uma igreja fervorosa. Verso de número 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E qual é a visão então dessa igreja para com seu pastor? Verso 7, a parte B, fiel ministro de Cristo. Percebam, irmãos, como nós carecemos de Cristo na nossa vida. Como a nossa igreja, como todos nós, precisamos da humildade e da direção do Espírito Santo na nossa vida, para que não vivamos uma vida nos regozijando e nos vangloriando naquilo que somos ou naquilo que temos. Que possamos orar mais uns pelos outros, que possamos orar mais pela nossa liderança, que a semelhança de muitos homens que passaram por esse púlpito, e como essa mensagem deixou bem claro, nós não queremos exaltar a homens, mas reconhecer o trabalho de grandes pastores. Devemos continuar orando pelos nossos pastores, orando uns pelos outros, se importando pelos nossos irmãos como nós nos importamos por nós mesmos, para que a autenticação do Espírito Santo seja visível no nosso proceder, que a direção do Espírito Santo de Deus seja uma marca bem clara, porque na vida de muitos, embaraçados pelo mundo, pelo secularismo, quase não temos nem visto, mas nós não devemos nos contentarmos com isso, mas suplicar a Deus, que Deus continue, por meio da sua graça, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, trabalhando tanto na liderança da igreja, como na igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o coração dos irmãos, que Deus nos leve à humildade, a reconhecermos que Cristo é suficiente, que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nós é que somos servos dEle, e fazemos aquilo que o nosso Senhor determina. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a nos preparar para o nosso encontro e morada eterna com o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu auxílio, por Tua graça em nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor resplandeça a Tua glória em nossas vidas de tal maneira que possamos descer de nós mesmos e sermos gratos a Deus pelo poder transformador do Evangelho. Que possamos olhar, ó Deus, para quem somos, para quem nós somos hoje, aquilo que temos e aquilo que alcançamos, e reconhecer, ó Deus, que é o Senhor que tem feito tudo isso na nossa vida. Que se antes nós usávamos aquilo que o Senhor tinha nos concedido para o nosso
para a nossa própria vanglória, hoje nós dedicamos ao Senhor, não apenas o nosso tempo, não apenas o nosso dinheiro, a nossa saúde, mas a nossa própria vida por inteiro. Que o Senhor continue a operar, a trabalhar no coração de cada um de nós, na tua igreja, para que o fruto do teu evangelho na nossa vida venha levar a tua igreja a crescer em humildade de vida, em santidade de espírito, em obediência à tua palavra. Essa é a oração que fazemos, no nome bendito de Jesus. A tua igreja diz amém.